Prezados alunos de Bioquímica, dando continuidade às nossas aulas de introdução ao metabolismo, essa é a videoaula 2 desse conteúdo. Nós terminamos o vídeo anterior nesse slide onde nós, didaticamente, mostramos que o acoplamento energético é fundamental para tornar uma via metabólica global exergônica e favorável quando uma reação extremamente exergônica, por compartilhamento de reagentes e produtos, é conectada a uma etapa da via metabólica que é endergônica, permitindo com que a energia seja liberada suficientemente para que a reação endergônica aconteça e a via global ainda seja termodinamicamente favorável. Portanto, pessoal, a gente pode dizer que quando a gente tem em uma via metabólica uma reação termodinamicamente desfavorável, só para frisar, uma reação que teria ΔG positivo, essa reação acaba sendo impulsionada por uma outra reação que seja termodinamicamente favorável através do acoplamento, que é quando a gente conecta, por compartilhamento de reagentes e produtos, uma reação a outra que é ΔG negativo, ou seja, que é uma reação termodinamicamente favorável, e também pela alteração das concentrações de reagentes e produtos da reação desfavorável para concentrações que sejam distantes do equilíbrio, tá? Então, de maneira geral, nos metabolismos dos seres vivos, a forma costumeira de energia livre em reações acopladas à reação termodinamicamente desfavorável é a liberação de energia de reações que hidrolisam ligações fosfoanidro presentes no ATP. Então, dando um exemplo aqui bem real, quando a gente tem um processo metabólico que une os aminoácidos e proteínas, só voltando lá naquela aula de proteína que a gente já teve, quando a gente está unindo os aminoácidos, produzindo ligações peptídicas para a produção de proteínas, a gente precisa de gastar energia. Por isso que a síntese de uma proteína, através da união de vários aminoácidos, é um processo que tem ΔG positivo, é endergônico, é desfavorável. Entretanto, cada vez que a gente vai sintetizar uma ligação peptídica, nós temos a hidrólise de uma ligação fosfoanidro que está na molécula de ATP, tá? E aí, quando o ATP é hidrolisado, tendo uma ligação fosfanidro hidrolisada, ele é transformado em AMP e libera pirofosfato. E essa reação tem ΔG negativo. Quando você faz, como tem um compartilhamento, a gente não vai entrar em detalhes, mas existe um compartilhamento de moléculas entre as duas, essas duas reações químicas, a gente pode dizer que a via metabólica como um todo, ela vai transformar aminoácidos mais ATP em proteínas mais AMP mais o pirofosfato, que é essa molécula com dois fosfatos ligados. Essa reação ela tem ΔG negativo, porque o somatório de ΔG da etapa 1 com a etapa 2 ainda é negativo. E por isso, a via metabólica como um todo, ela é energeticamente favorável, ela acontece espontaneamente. E, de maneira geral, grande maioria das vias metabólicas vai ter alguma etapa de hidrólise de ATP impulsionando uma reação química desfavorável, tornando a via, globalmente falando, termodinamicamente favorável. Isso é um padrão comum dos metabolismos. Aqui a gente tem um outro exemplo. Quando a gente tem a ligação de glicose com fosfato inorgânico, a gente tem a produção da molécula de glicose 6-fosfato. Essa reação, como vocês estão vendo, tem ΔG positivo, não energeticamente favorável. Entretanto, quando a gente tem a hidrólise do ATP, liberando o ADP e um fosfato inorgânico, isso é extremamente favorável, tem um ΔG muito negativo. Na hora que a gente olha para as duas reações químicas, a gente observa um
reagente produto compartilhado, que é o fosfato inorgânico. Portanto, podemos acoplá-las e elas são acopladas dentro da nossa célula. Dessa forma, a glicose reagindo com ATP, produzindo glicose 6-fosfato e liberando ADP, ela tem como ΔG o somatório das duas etapas individuais, que continua sendo negativo e, portanto, a reação global ela é energeticamente favorável, tá? Então, em muitos metabolismos que a gente vai estudar, eles são formados, essas vias metabólicas, por reações que muitas vezes têm acoplamento com outras reações catalisadas por enzimas, que, de modo geral, a via metabólica global vai ter um ΔG negativo e, portanto, vai ser energeticamente favorável. E aí a gente começa a perceber, portanto, que se o acoplamento de reações químicas não favoráveis à hidrólise de ATP é um padrão comum aos metabolismos, a gente então percebe que o ATP tem um papel fundamental na troca de energia da célula. Por isso que a gente pode falar que no metabolismo a gente acaba tendo, né, o que a gente chama de comércio energético. E como no comércio que a gente faz nas atividades comerciais humanas, existe uma moeda de troca. No nosso caso, no Brasil, é o real. Pessoas trocam trabalho por dinheiro e usam o dinheiro para comprar bens e produtos e serviços do seu interesse. O dinheiro é uma moeda, o real é uma moeda. Na célula também existe troca de energia e também tem uma moeda. A gente pode dizer que existe um comércio no metabolismo, uma troca de energia entre vias metabólicas. E no caso do comércio metabólico, existe uma moeda corrente de energia, o ATP, que é adenosina trifosfato. Quando a gente pensa no ATP, a gente precisa relembrar que o ATP ele é um nucleotídeo, né? Nucleotídeo, que vocês vão estudar melhor comigo em biomol, né? Mas o nucleotídeo é um tipo de molécula formado por uma pentose, que é um monossacarídeo com 5 carbonos, né? Que aqui no caso é uma ribose, tá? Ligado no carbono 1 a uma molécula conhecida como base nitrogenada, que são moléculas formadas por anéis de carbono ligados a nitrogênio. No caso aqui, essa base nitrogenada é conhecida como adenina, tá? E ela é uma purina porque ela tem 2 anéis de carbono ligados a nitrogênio. E também ele é ligado, né, no carbono 5' a moléculas de fosfato. E aí, quando a gente tem a ribose ligada à adenina, ligada a 1, 2 ou 3 fosfatos, a gente tem, respectivamente, o AMP, que é a adenosina monofosfato, ou o ADP, que é a adenosina difosfato, ou o ATP, que é a adenosina trifosfato. E por que o ATP é uma molécula que tem tanta energia armazenada? Rafael, aonde está a energia armazenada na molécula de ATP? A grande quantidade de energia armazenada em uma molécula de ATP está nas reações fosfoanidro, que são essas reações que conectam 2 fosfatos por um átomo de oxigênio. Então, quando a gente pensa num ATP, como ele tem 3 fosfatos, respectivamente aqui, o gama, o beta e o alfa, a gente percebe que ele tem no ATP 2 ligações fosfoanidro. Cada ligação dessa, a gente tem uma grande quantidade de energia quando ela é hidrolisada. Por isso que o ATP é uma das moléculas que tem energia química armazenada em grande quantidade, porque ele tem 2 ligações fosfoanidro. O ADP, que só tem 2 fosfatos, ele ainda tem uma grande quantidade de energia armazenada, mas menor que o ATP, porque o ADP, como vocês estão vendo aqui, ele só tem uma ligação fosfoanidro. E o AMP, ele praticamente já não tem energia química armazenada mais, porque o AMP, que só tem um fosfato, não tem ligação fosfoanidro, ok? Bom, e aí a gente precisa pensar que o ATP, ele é produzido nas vias metabólicas de oxidação
de moléculas combustíveis, né? Então, a oxidação em catabolismos de moléculas combustíveis leva à produção de ATP. E também, no caso dos fotossintéticos, a gente consegue produzir ATP em alguns tipos de metabolismo que lá ocorrem, que usam como fonte primária de energia a luz solar. Então, tanto a luz pode levar à síntese de ATP em fototróficos, quanto nos quimiotróficos a gente tem a oxidação de alimentos, de nutrientes, levando à produção de ATP. E esse ATP, ele doa energia para outros metabolismos, como os anabolismos de biossíntese, mas também na geração de transportes, pode ser na membrana ou do próprio organismo, e movimentos de maneira geral, inclusive o deslocamento, ok? Bom, então a gente precisa relembrar que o ATP é uma molécula rica em energia, porque o ATP contém 3 fosfatos e, por isso, tem 2 ligações fosfanidro. Quando a gente tem a hidrólise, né, de uma ligação fosfanidro, que é o ATP hidrolisado em ADP, e um ortofosfato, a gente tem a liberação de 30,5 kJ por mol, e quando a gente tem a hidrólise de 2 ligações ortofosfato, que é o ATP liberando a AMP e 2 ortofosfatos, a gente tem a liberação de 45 kJ por mol, e aqui a gente está mostrando um ATP com 2 ligações fosfanidro, o ADP com uma ligação fosfanidro e a AMP que não tem ligação fosfoanidro, tá? E aí, pessoal, os ciclos de conversão de ATP em ADP e depois de ADP regenerando o ATP são um modo fundamental de troca de energia nos sistemas biológicos. Modo fundamental conservado desde o metabolismo bacteriano até o metabolismo humano. Então, gente, quando a gente pensa em ATP sendo hidrolisado em ADP e liberando energia, a gente tem a produção de movimentos, do transporte ativo através das membranas, da condução dos processos de biossíntese do anabolismo e da amplificação de sinais celulares. Por outro lado, quando você vai transformar o ADP em ATP, você precisa que a energia seja absorvida nesse processo, que vem de onde? Da oxidação de moléculas energéticas, os combustíveis, ou através da luz em um organismo fototrófico. Então, a gente pode dizer que a hidrólise do ATP impulsiona o metabolismo por deslocar o equilíbrio das reações acopladas, né? E por esse motivo, a célula, pessoal, ela vai manter níveis altíssimos de ATP pela utilização de substratos oxidáveis ou, no caso dos fototróficos, pela utilização de luz. Para vocês terem uma ideia, um ATP em uma reação acoplada altera a razão do equilíbrio entre produtos e reagentes, distando essas concentrações do equilíbrio numa ordem de 10/8. Tamanho ao poder da energia liberada pela hidrólise de ATP em distanciar uma reação do equilíbrio, forçando a ocorrência de uma reação desfavorável, tornando-a favorável, tá? O ATP, tá, pessoal, ele tem o que a gente chama de alto potencial de transferência de fosforila, tá? É uma das moléculas que tem dentro da célula, um dos maiores potenciais de transferência de fosforila. O que é esse potencial de transferência de fosforila? É a quantidade de energia liberada quando ocorre a quebra de uma ligação fosfanidro, liberando um grupo fosfato inorgânico. Então, a gente sabe que as ligações fosfanidros são ricas em energia e, portanto, quando são hidrolizadas, elas liberam uma grande quantidade de energia. No caso da hidrólise da ligação fosfanidro do ATP, uma grande quantidade de energia é sempre liberada, por isso que a gente fala que o ATP tem um grande potencial de transferência de fosforila. Entretanto, alguns compostos comuns dentro da célula, eles têm um potencial de transferência de fosforila maior do que o potencial de transferência de fosforila
do ATP. E no caso destes compostos, uma energia química é liberada em valor tão grande quando o grupo fosfato é hidrolisado deles, ou seja, que a ligação fosfanido deles é hidrolisada, ocorre uma liberação tão grande de energia que é suficiente para você sintetizar uma ligação fosfanidro entre um grupo fosfato e um ADP. ADP com 2 fosfatos só. E, por isso, a hidrólise de uma ligação fosfanidro de alguns compostos libera energia química suficiente para sintetizar o ATP a partir do ADP. Tá? E que compostos são esses, Rafael? É o caso, por exemplo, do fosfoenol piruvato, do 1,3-bifosfoglicerato e da creatina fosfato. Esses compostos têm um potencial de transferência de fosforila maior que o ATP e, portanto, quando eles são hidrolisados, eles podem transferir um grupo fosfato para uma molécula de ADP, regenerando o ATP, porque a hidrólise da ligação fosfanido desses compostos de alto potencial de transferência de fosforila é tão alta que é suficiente para sintetizar uma outra ligação fosfanido entre o grupo fosfato liberado com uma molécula de ADP. É uma das formas pelas quais a gente regenera ATP a partir de ADP. Então, nós veremos em algumas vias metabólicas que, por exemplo, 1,3-bifosfoglicerato, que tem uma ligação fosfanidro aqui, ó, ele vai ter a hidrólise dessa ligação, vai liberar uma grande quantidade de energia que é suficiente para transferir esse grupo fosfato para o ADP, sintetizando o ATP e produzindo o ácido 3-fosfoglicérico. Isso vai acontecer em algumas vias metabólicas. Então, uma das formas que a gente sintetiza ATP na célula é através desse mecanismo, que é a hidrólise de ligações fosfanidro em alguns compostos conhecidos como compostos de alto potencial de transferência de fosforila, que permitem a transferência de um grupo fosfato desse composto para o ADP, levando à produção de ATP, tá? Não podemos esquecer, pessoal, que o ATP é o principal doador imediato de energia, tá? O ATP não é uma molécula que leva ao armazenamento de energia a longo prazo. Essas moléculas de armazenamento a longo prazo nós já estudamos. São os polissacarídeos, como o glicogênio nos animais e nos fungos, o amido nas plantas. Também são os triglicerídeos e outros lipídios de armazenamento, que são moléculas de armazenamento de energia a longo prazo. O ATP funciona como uma molécula de disponibilização de energia imediata. É tão imediato que cada molécula de ATP chega a ser consumida a aproximadamente 60 segundos após a sua síntese. Tá? E por esse motivo, os organismos têm uma quantidade limitada de ATP. Exemplo, um ser humano de peso médio 70 quilos tem no seu corpo inteiro aproximadamente apenas 100 gramas de ATP. Por isso que a gente tem uma taxa de renovação altíssima de ATP nas nossas células, porque a gente tem pouco e ele tem uma durabilidade muito pequena, tá? Rafael, como que o ATP é produzido nos nossos organismos, tá? Bom, pessoal, como eu mostrei, dentro das vias metabólicas que a gente vai estudar, aquelas reações que produzem, às vezes, um composto de alto potencial de fosforila, esse composto hidrolisa a ligação fosfanidro, libera energia, transfere o fosfato para um ADP e leva à produção de ATP. Geralmente, esse mecanismo faz parte das vias metabólicas catabólicas. Então, os catabolismos são as principais vias metabólicas produtoras de ATP. Nesse caso, o carbono das moléculas energéticas, como é o caso da glicose, que é um monossacarídeo, ou de componentes dos lipídios e até de aminoácidos, os carbonos dessas moléculas são completamente oxidados ao CO2 e os elétrons resultantes desse processo são capturados e utilizados na transformação de ADP mais fosfato inorgânico em ATP, tá? No caso dos organismos fotossintéticos, essa transformação de ADP em ATP utiliza como fonte de energia a luz.
E aí é importante a gente chamar atenção na diferença que a gente vai ver mais aprofundado nos metabolismos de carboidrato, lipídio e proteína, mas já chama atenção que o grau de oxidação do carbono em moléculas orgânicas, ele é inversamente proporcional à energia armazenada em uma molécula combustível. E, obviamente, é inversamente proporcional à quantidade de ATP produzida na oxidação daquela molécula combustível, tá? Então, quando a gente tem uma molécula que tem carbono não ligado ao oxigênio, a gente fala que esse carbono está extremamente reduzido. Quando a gente tem um carbono ligado a muitos oxigênios, a gente tem um carbono pouco reduzido, ou seja, muito oxidado. Então, quando a gente observa, por exemplo, aqui no alcano, a gente percebe que esse carbono aqui, ó, só está ligado a hidrogênio. Então, é um carbono muito reduzido, pouco oxidado. Portanto, esse é um carbono que vai levar, ele tem muita energia armazenada nele e, se ele fosse oxidado, levaria uma grande produção de ATP. Quando a gente já vai para um álcool, a gente já percebe a presença de uma ligação do carbono ao oxigênio. Já é um composto, pessoal, que é menos reduzido do que o alcano e um pouco mais oxidado do que o alcano. Tem menos energia no álcool, obviamente, a quantidade de ATP produzida pela oxidação de um álcool é menor. Quando a gente já vai para um aldeído, a gente já tem duas ligações de carbono com oxigênio. Ele é menos reduzido do que o álcool, mais oxidado que o álcool. Quando a gente vai para um ácido carboxílico, a gente já tem um carbono com 3 ligações ao oxigênio. Então, no caso do ácido carboxílico, ele é muito, muito menos reduzido e muito, muito mais oxidado. Portanto, tem muito menos energia nele. E o grau máximo de oxidação do carbono é o que a gente vê no CO2, onde ele só está ligado ao oxigênio. Então, a molécula de CO2, dióxido de carbono, ela é muito pouco reduzida e, obviamente, extremamente oxidada. E, nesse sentido, ela não libera energia quase nenhuma e ela não consegue se extrair energia do CO2 para a síntese de ATP. Tá? Então, pessoal, quando a gente agora vai para alguns combustíveis, a gente percebe que quanto mais reduzido o carbono é em uma molécula combustível, leiam, quanto menos ligações com oxigênio ele tem, mais energia é extraída da oxidação desse carbono. Por isso que o metano tem um carbono extremamente reduzido, porque a gente percebe que ele não tem nenhuma ligação carbono-oxigênio. E quando a gente vai lá para o CO2, ele é um composto extremamente oxidado. E ele tem 4 ligações carbono-oxigênio. E aí, quando a gente pensa na oxidação do metano, olha, libera uma grande quantidade de energia química. E a oxidação do CO2 não libera nenhuma energia. Quando a gente vai olhar para as nossas moléculas orgânicas combustíveis, agora a gente vai entender aquilo que eu falei lá na aula de lipídio. Por que um lipídio tem muito mais energia química armazenada do que um carboidrato? Por quê? Olha para cá. Quando a gente olha um carboidrato como a glicose, a gente vai ver que a glicose tem várias ligações carbono-oxigênio. Então, os carbonos da glicose, eles são menos reduzidos e, portanto, mais oxidados em relação aos carbonos de um ácido graxo, componente de lipídio. Veja que quando a gente analisa os carbonos de um ácido graxo, apenas um carbono tem ligações com oxigênio. Quando você tem vários carbonos aqui, não tem ligação nenhuma com oxigênio. Então, os carbonos de um lipídio estão muito mais reduzidos e muito menos oxidados do que os carbonos de um monossacarídeo como a glicose. E está aí o motivo de por quê? Que quando oxidamos um ácido graxo, a quantidade de energia liberada, leiam, quantidade de ATP, é muito, muito, muito maior do que a quantidade liberada por um
monossacarídeo, ok? Bom, e aí, quais são as duas principais formas de utilização da energia, da oxidação desses carbonos aqui dos compostos orgânicos para produzir ATP? Uma eu já falei nas nossas aulas desse conteúdo. Quando você tem a produção do ATP nas vias metabólicas e catabólicas, duas formas do uso dessa energia do carbono para produzir ATP existem. A primeira eu já falei, que é a produção de compostos com alto poder de transferência de fosforilo. Então, ao longo das vias metabólicas, a gente vai ver que muitas etapas levam à produção de um composto de alto potencial de transferência de fosforilo, né? Então, esses compostos são produzidos nas vias metabólicas de oxidação de carboidrato, de lipídio ou de aminoácido de proteína, e quando esse composto é gerado, a hidrólise da ligação fosfanidra presente nesse composto leva à transferência do grupo fosfato desse composto para uma molécula de ADP, transformando-a em ATP. Ok? Então, muitas vezes, esses compostos de alto poder de transferência de fosforila são uma forma de retenção de energia química oriunda de um carbono extremamente reduzido lá do combustível, utilizada para a produção de ATP. Mas não é a principal forma de produção de ATP das nossas vias metabólicas, não. Existe. Mas pouco ATP é produzido por essa forma. Em média, 10%. Sabe por quê? Porque 90% do ATP produzido no nosso metabolismo vem dessa segunda forma. Quando ocorre a oxidação de combustíveis, carboidrato, lipídio, proteína, a gente tem geralmente a produção de um potencial eletroquímico ao longo de certas membranas celulares, que leva à produção de um gradiente iônico, geralmente um gradiente de prótons. E a geração desse gradiente de prótons ao longo de uma membrana impulsiona a síntese da grande quantidade de ATP da célula. Tá? Então, esses gradientes de prótons gerados pela oxidação dos compostos energéticos carbonados, parêntese, carboidratos, lipídios, proteína, fecha parêntese, leva à produção de aproximadamente 90% do ATP de uma célula. E esse mecanismo a gente vai ver que se chama fosforilação oxidativa, no caso de reações que ocorrem para a produção de ATP, que é consumido nos seres vivos, tá? Então, essa membrana onde esse gradiente de prótons é gerado pode ser uma membrana plasmática de uma bactéria respiradora, mas quando a gente está pensando em um eucarioto, essa membrana onde o gradiente de prótons é gerado é a membrana interna da mitocôndria. Então, a gente vai ver que os compostos energéticos são oxidados, né? Liberando CO2 e água. Lembrando que esse CO2 representa para a gente o estado mais oxidado de um carbono, onde ele liberou toda a energia química nele armazenada. Toda essa energia, ou melhor, 90% dessa energia é empregada na geração de um gradiente de prótons. E existem algumas máquinas moleculares que a gente vai estudar que conseguem sintetizar ATP utilizando como força motriz o gradiente de prótons gerado no metabolismo de oxidação dos compostos orgânicos. Então, o gradiente é criado pela oxidação de compostos orgânicos que jogam prótons H+ para fora da membrana. E uma outra máquina molecular utiliza a força desses prótons para conseguir conectar fosfato em ADP, regenerando o ATP. Lá na fotossíntese, nós também teremos mecanismos que vão criar um gradiente de prótons usando como energia a luz solar, e é esse gradiente de prótons produzido a partir da luz que impulsiona a síntese de ATP na fotossíntese. E lá, como a fonte inicial não é oxidação de compostos orgânicos, não se chama fosforilação oxidativa. Lá na fotossíntese, esse processo se chama fotofosforilação, porque a gente vai fosforilar o ADP, isso é ligar um fosfato no ADP utilizando a energia da luz. Na respiração celular, a gente chama de fosforilação oxidativa, porque a gente vai fosforilar o ADP em ATP utilizando a energia da oxidação dos compostos
orgânicos, ok? E aí a gente termina essa segunda videoaula para, na próxima, dar continuidade ao conteúdo de introdução ao metabolismo. Não deixe de assistir as próximas videoaulas. Até lá!